Aloha, ser poderoso! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao meu canal, a esse nosso encontro que é um espaço para que você se sinta acolhido para o começo da sua transformação e da sua cura. Talvez você tenha chegado até aqui sentindo que algo na sua vida precisa mudar, precisa dar um passo além. Você tá cansado de tudo isso, sabe? Você quer parar de viver no automático, de repetir sempre o mesmo ciclo, sempre as mesmas coisas, os mesmos tipos de pensamento, sabe? Você não entende nada do que tá acontecendo com você, do que tá acontecendo aí dentro de você, e é por isso que você veio parar aqui nesse canal. Muito prazer, eu me chamo Paty Possebon, e se você está aqui nesse vídeo hoje é porque a sua alma te chamou. Você ouviu o seu chamado e você já está passando, sim, por um processo de despertar espiritual. Mas afinal de contas, Patrícia, o que é esse tal de despertar espiritual que você tanto fala, que todo mundo está falando ultimamente? Presta atenção. O despertar é quando você começa a perceber que não é só esse corpo físico que você tem. Você sente que existe algo a mais do que apenas o seu nome, apenas o seu CPF, do que apenas esse papel social que deram a você. O despertar é quando algo dentro de você te chama a atenção para olhar para a sua essência. E é nesse processo que você começa a enxergar a luz que existe dentro de você, a sua verdadeira conexão com o seu eu superior. Às vezes você tem muitas vozes e nesse momento estão te dizendo: eu não aguento viver assim. Eu não quero só viver pagando boleto, levantando, indo trabalhar, voltando a dormir, levantando e repetindo o mesmo ciclo. Você tem certeza? Você ouve uma vozinha aí na sua cabeça dizendo que existe algo além disso, além de só sobreviver. Pois é. Esse incômodo que você sente, essa inquietude, é a sua alma te acordando. Ela está dizendo para você: ei, acorda. Existe muito mais além de só isso que está aqui ao seu redor. Existe um mundo para você viver. E esse processo de libertação desses problemas, desse peso, ele não é sempre leve, ele não é assim fácil como muita gente por aí fala. Às vezes ele vem com muita crise de ansiedade, muito medo, existe um vazio, sabe, que ele aparece do nada e parece que nada preenche esse vazio. Eu sinto isso, muitas vezes. E comenta aqui comigo, se você também sente, se você também está na mesma vibe que eu, de despertar espiritual. Eu estou aprendendo muita coisa. E eu sinto esse vazio. Eu sinto que eu preciso entender mais do que só o que eu estou vendo. E se você se sente assim também, assim como eu me sinto, saiba que você não está sozinha. Você não está sozinho. Tá? Deixa eu dizer uma coisa pra você bem séria, agora bem importante. Esse sentimento, essa ansiedade, isso faz parte. É algo normal para quem está despertando. O despertar espiritual é como se você acordasse de um sono profundo. E de repente você abrisse os olhos e se desse de cara com uma luz enorme, brilhante na sua frente. E os seus olhos doem porque a luz é muito forte. E você fica meio perdida ali nesse processo, sem saber pra onde ir, o que eu faço agora, e aí? Mas depois que você encaixa tudo, que você consegue abrir os olhos com mais clareza, ver além dessa luz, as coisas vão começando a fazer sentido pra você. E nesse caso, a sua vida se alinhando, você começa a perceber que tudo o que aconteceu com você antes, tudo o que você passou, choro, sofrimento, a felicidade, a dor, tudo o que você passou lá antes, foi necessário para que você pudesse evoluir e aprender a ser quem você é hoje. Porque se você se tornasse exatamente o que você é hoje, sem ter passado por aquilo, você não ia saber o que fazer com isso, o que fazer com essa pessoa que você é. E durante o seu despertar, talvez você possa perceber que muitas relações que você tem, relacionamentos com amigos, parentes, eles começam a se distanciar de você e você deles. As coisas que antes faziam sentido para você,
essas coisas não fazem mais sentido. E talvez você se sinta estranho. Era o que aconteceu comigo. Eu me sentia estranha quando eu comecei a despertar. Porque no meu convívio, as pessoas, eu ainda bebia, eu ainda falava coisas que eu não sabia qual o sentido que tinha aquelas coisas, mas aos poucos eu fui percebendo que eu não pertencia mais àquele lugar. Eu fui saindo aos poucos, fui deixando as amizades, eu fui deixando de ficar em rodinha de fofoca, eu fui deixando de ficar falar da vida dos outros, eu falar da vida dos outros. E quando isso acontece, é incrível as formas que o universo vai te dando, os direcionamentos que ele vai te dando para que você saia desse processo repetitivo de coisas que já não fazem mais sentido para você. E por que isso acontece? Por que o universo alinha essas coisas? Porque você mudou a sua frequência. Você mudou a sua energia. E tudo que não vibra na mesma sintonia que você, na mesma frequência em que você está, simplesmente se afasta de você. Isso não é castigo. Isso não é solidão. Isso é apenas um espaço dentro de você sendo limpo para que o novo chegue, para que a sua vida se alinhe com a sua verdadeira essência, com o seu eu superior, para que você comece a ouvir a sua voz, a voz da sua criança gritando: olha para mim. E é aqui que entra a chave poderosa do Ho'oponopono. Essa ferramenta amorosa, ela limpa as memórias, mas ela não faz só isso. Ela dissolve todas as crenças limitantes, todas as coisas que te puxavam para trás, que não te deixavam evoluir. E ela te reconecta com a sua essência divina. Sabe aquele pensamento repetitivo que te faz acreditar que você não é capaz, que você não merece, que as pessoas não te amam, que você não é suficiente, que você não vai conseguir? Todas essas vozes, elas são memórias do seu subconsciente. São registros, são programas que você carrega desde a sua infância. Do seu convívio em família, do seu convívio com a sociedade, do seu convívio escolar. Tudo são memórias sendo reencenadas. E com o Ho'oponopono você começa a dizer para sua mente: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E cada vez que você repete as 4 frases assim mesmo, é como se você limpasse uma janela que está suja. Imagine uma janela de vidro suja, você passa o pano e você realmente vê a claridade do outro lado. Você começa a enxergar a vida desse jeito, com mais clareza, com mais amor, com mais verdade. O despertar espiritual, ele não é apenas sobre você se tornar alguém diferente, porque isso é inevitável. Sua frequência muda, você muda. Mas também te lembra de quem você é de verdade, de quem você é realmente. Você não é memórias. Sabe quem você é? Você é pura luz. Você é amor. Você é a centelha divina, experienciando essa vida humana. A partir desse entendimento de que você é espírito, de que você é mais do que apenas um nome, um CPF, você começa a observar, você começa a ser o observador da sua vida e começa a perceber os padrões que te limitam, os padrões que te levam para trás, os padrões que te ancoram ali onde você está. E você se liberta dessas crenças. E ao invés de você se julgar por isso, você se acolhe, você se abraça, você se enxerga, você se ama. Porque você entende que não precisa mais viver no piloto automático. Você entende que não precisa ser outra pessoa, se desconectar de você mesma para poder agradar as outras pessoas. A única pessoa que você tem que agradar é você. Você não precisa se machucar, nem se culpar tanto por isso. Você só precisa se escolher e se escolher e se escolher todos os dias, com pequenas atitudes, pequenos gestos de carinho, pequenos gestos de amor próprio. Eu me levantei, nossa, olha como eu tô linda hoje. Eu me levantei, nossa, gratidão por estar aqui, acordada, viva. Eu tô aqui, eu tô viva, eu tô bem. E eu tô tendo a chance de fazer as coisas diferentes.
E saiba de uma coisa, se você chegou aqui nesse vídeo, não chegou? Se você chegou, é porque você já está no caminho da verdade. Você já está no caminho de se reconectar com a sua essência, de se libertar de padrões emocionais. Aliás, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, me acompanha lá no Instagram. Todos os dias eu compartilho lá reflexões, ferramentas, frases motivacionais, conteúdos que podem ajudar você nesse seu processo de despertar, nesse seu processo de cura. Me conta aqui nos comentários, em qual fase do seu despertar você está, poder? Você está começando agora? Ou já está no meio da jornada, já está sabendo tudo que eu tô falando? Porque tem gente que tá começando agora que não faz ideia do que é o Ho'oponopono, não faz ideia do que é o despertar, mas tá aqui, tá começando. Ela precisa se reconectar com a essência dela e só de estar aqui já é o começo. Eu quero saber de você, como que você está? E é claro, né? Se você gostou desse vídeo, eu quero que você deixe o seu like. Comenta aqui embaixo o que você gostou do vídeo, qual tema você quer sugerir para que eu possa trazer aqui para você. Compartilha com alguém que está precisando ouvir essa mensagem, entender como que é esse processo de despertar. Se inscreva no canal, né? Tá só começando aqui nesse projeto cura, desse projeto transformação. E no próximo vídeo eu vou um pouquinho mais fundo. Vou falar sobre a criança interior. Como se reconectar com ela, como reconhecê-la, como olhar para ela. E quando você começa a ver a sua criança interior com os olhos que ela precisa ser vista, a sua vida começa a mudar. E eu vou estar aqui no próximo vídeo de coração aberto, esperando você, para nós seguirmos juntos nessa jornada, ok? Tchau, até o próximo vídeo.